viram algumas tags semânticas, né, no módulo de HTML, mas agora a gente vai entrar propriamente nisso e entender o que isso de fato significa, tá? Bom, mas primeiramente, a gente fala HTML semântico, beleza, a gente sabe que é HTML, mas o que é semântica? Né, o que significa isso, tá bom? Então semântica é a área da linguística que estuda o significado de uma palavra, ou falada, ou escrita, ou em qualquer representação, com relação com o significante. Né? Então, o significado é o sentido da palavra, né? Que pode ser diferente a depender do contexto, né? Que a gente fala essa palavra. E o significante é a forma com que ela é falada. Ela pode ser escrita, ela pode ser falada, né? Ela pode ser representada de alguma forma. Tá? Então, esse é o significante. Então, a gente fala em semântica, a gente está falando de significado e o sentido de uma palavra em determinado contexto. Ok? Como isso liga com o HTML? Né? Então a gente pensa, putz, então o que é HTML semântico? HTML semântico diz respeito ao sentido. Tá? Quando a gente viu as tags semânticas, vocês observam que as tags semânticas elas são mais descritivas, elas falam mais aquilo que é o conteúdo delas do que uma tag genérica. Né? Depois a gente vai saber diferenciar bem isso, a genérica da semântica, tá? Então lá, eu até coloquei uma notinha ali muito boa. O HTML semântico consiste no uso de tags semânticas, que são mais descritivas e menos genéricas e que garantem uma melhor estrutura da página, né? Uma melhor estruturação da página, o que é muito importante por vários motivos, que a gente vai listar depois. Mas ó, segura esse pensamento, já vamos assimilando assim, ó. Sentido, tá? A gente quer que, quando alguém bate o olho ali na sua página, ela sabe exatamente. Né? Se a gente usar, por exemplo, div é um exemplo de tag genérica. Né? Você vai ver ali 1 milhão de div, nossa, qual é a div correta? Você tem que ficar colocando ID em todo mundo, né? Tem que ficar colocando classe em todo mundo para poder separar uma coisa da outra, porque é tudo genérico. Mas se eu uso uma tag semântica, eu já sei exatamente o que, essa é minha main, esse é um article, esse é uma section. Então, tipo, eu consigo saber exatamente onde eu tô, tá? Então eles dão mais sentido. Você olha o código ali, o Markdown, ele tem mais sentido, beleza? Ó, compara aqui essa imagem que eu coloquei pra vocês. Então uma aqui é o exemplo que eu mostrei pra vocês, essa aqui mais perto de mim aqui, que é div, né? Eu tenho ali 4 divs genéricas, né? Div. Aí tipo assim, vamos supor que seja uma página no triplo do tamanho dessa, então vou ter 12 divs, né? E eu quero encontrar a div da terceira imagem. E aí eu vou ter que ir lá, vendo div por div, aonde que tá, eu tenho que olhar o que tá dentro de cada div, né? Em cada seção, eu vou olhar o que tá dentro pra saber. Mas olha agora desse outro lado, ali, aquela colorida ali. Ali eu tenho uma semântica. Então o que acontece? Eu tenho um header. Então eu já sei exatamente o que é aquilo. Eu não preciso ficar olhando o que tem dentro dele. Eu já sei que ali é o header. Aí depois eu tenho um article. Pô, eu sei que eu tô falando de uma página que tem um artigo. E ali figure. Pronto. Se eu tivesse uma página 3 vezes o tamanho dessa, era fácil. É só ir no terceiro figure, pronto, achei a terceira imagem. Ou aqui, ó, vou só no figure, pronto, achei a imagem. Eu não preciso olhar o que tem dentro de cada div. Ela já me diz tudo que eu preciso saber. E ali depois eu tenho um footer, né? Que é ali o rodapé da página, tá? Então, ó, essa é a diferença de usar elementos genéricos para usar elementos semânticos, ou seja, que dizem alguma coisa, que são mais complementares, mais descritivos, tá bom? Então vamos lá. Então repare que quando a gente pergunta para que serve esse trecho de código, é muito mais fácil responder quando a gente faz uso de tag semântica, né? Vamos lá, se eu falo assim, para que serve então a terceira div ali? Aí você vai ter que ir lá olhar e falar, não, tem uma imagem dentro, essa aqui é para colocar a imagem. Eu falo, para que serve a segunda div? Ah, isso aqui é para segurar o texto e a imagem, é um container para o texto e a imagem. Enquanto ali eu falo, para que serve a tag... Eu nem preciso às vezes perguntar, né? Por que serve tag article? Ah, porque tem um artigo, isso é bobo. Então repara que é muito mais descritivo, né? Bem melhor de se trabalhar com a tag semântica, tá bom? Até agora, né, a gente fez alguns exercícios, algumas live codings, né, a gente não fez o uso de tags semânticas, né, para todo canto. A gente usou algumas, né, como header, ou footer, às vezes, se eu não me engano, o section, mas o nav é uma ótima tag semântica, muito útil, mas a gente não fez ainda uma página inteiramente estruturada pensando em tags semânticas, tá? Daqui pra frente, agora com esse módulo, não vai ter desculpa. Então aí a gente vai começar a fazer páginas assim, vocês vão ver que funciona muito melhor, tá? Então é muito mais fácil e rápido responder isso quando a gente faz uso de tag semântica. Isso tem tudo a ver quando a gente fala de código limpo, tem tudo a ver quando a gente fala de boas práticas, né? Que é o código ser evidente por si, você conseguir olhar aquele código e entender o que ele está dizendo, tem tudo a ver com isso. Então usar tags semânticas vai ao encontro, né, a essas práticas, né? E para que serve isso, né? Eu já joguei aí no ar, já falei alguns benefícios, mas quais são todos os benefícios, quais são os melhores benefícios de se usar a codificação semântica do HTML? Vamos lá. Primeira coisa, né? É muito importante para os SEOs, eu não sei se já ouviram falar nisso, mas os SEOs são a forma com que o Google, né, ou qualquer motor de busca, né, consegue encontrar a sua página, né, que é Search Engine Optimization. Então, tipo, a otimização dos mecanismos de busca. Então, assim, as palavras que você vai usar ali facilita, por exemplo, você quer buscar um artigo de, sei lá, como cozinhar macarrão. Aí tem o article lá, facilita, né, quem vai usar a tag article ali facilita os mecanismos de busca a buscar isso. Então, assim, melhorar a estrutura do seu HTML melhora também o resultado dessa página nos dispositivos e mecanismos de busca, tá bom? É bem importante. Então, tem pessoas que ganham muito dinheiro só otimizando SEOs, né? Que é a pessoa que manja das tags semânticas, manja como esses mecanismos funcionam e quais tags vão fazer funcionar melhor para encontrar essa página, e elas conseguem otimizar isso. E é uma possibilidade, é uma coisa que dá dinheiro. Mas aí é uma galera que está aí no meio de programação e marketing, tá? Também ajuda os deficientes visuais, né? Com os leitores de tela, né? Que são softwares que pegam ali, né, a tela, leem da esquerda para a direita, acima para baixo, né? E eles vão lendo de elemento por elemento. E navegar em páginas que tem só dispositivos genéricos é muito complicado. A pessoa tem que ficar ali no tab a vida inteira para ir mudando de elemento. Então,
Com essa estruturação, é fácil, você consegue ir direto ao main. Por exemplo, você tem a tag main, né, que a gente viu que é semântica, que diz que só pode ter uma por página, e que vai ao conteúdo principal daquela página. Alguém que está usando um leitor de tela consegue facilmente o conteúdo da página. Em vez de ficar passando, por exemplo, vamos supor que a página tem 10 menus, tem um aside, né, ele vai ficar lá passando para cada menu, pro aside, para depois cair na parte principal, que às vezes é uma div ali, que está com um artigo que ele quer ler. Então, tendo, por exemplo, a tag main, você facilita muito a vida de quem tem qualquer tipo de deficiência visual, ou que usa qualquer outro recurso de acessibilidade para navegar na internet, tá? Então, isso é um bom benefício, tá? E também o benefício do codificador, né? Você encontrar o bloco de código e entender o que ele faz é muito mais fácil de procurar do que num monte de div ali sem sentido nenhum, tá? E também, quando você faz, assim, vamos supor, você é o front-ender, você codificou ali um HTML com tags semânticas, né? E aí depois vai vir o cara do back-end ali fazer, já sugere que tipo de dado vai ser preenchido ali, né? Ele não precisa ficar perguntando, o que essa coisa faz, o que precisa ir nessa div, não sei o quê. Não, já é muito claro o que precisa, né? Então é a questão, né, das boas práticas, que eu já falei, da clareza do código, da facilidade de captar esse código, tá? E também a nomeação semântica refere à nomeação adequada daquele elemento componente, porque eu falei, uma nomeação mais precisa. Você sabe exatamente o que é aquele componente, você sabe exatamente o que ele faz. Então, por ser mais precisa, por ser mais descritiva, é melhor, tá? De toda forma. E é uma boa prática. Eu coloquei ali em negrito porque só isso deveria ser o argumento. Falar, pra que usar HTML semântico? É uma boa prática. Pronto, acabou. É uma boa prática. Beleza, acabou. Mas enfim, tem todos esses poréns também, né? Todas essas partes muito importantes, tá bom? E olha aqui, eu coloquei um outro exemplo aqui, né? Você tem ali uma div, né? Para fazer um menu, né? Que nem a gente fez com Nav da última vez, né? De navegação. Você poderia usar div, né? Ela div. Funciona. Os dois funcionam igual. Mas qual é mais bem estruturado? Qual é mais, assim, elegante, gostoso de se ver, assim, no código? Que você entende o que realmente significa? O semântico, né? Você sabe que ali é o menu de navegação, você sabe que ali tem uma lista, e cada item dessa lista é muito mais claro, é muito mais organizado, muito mais melhor. Muito melhor, tá, gente? Beleza, então, pra gente assimilar, pra não ter dúvida, HTML semântica é uma forma de codificar HTML com o uso de tags mais precisas, descritivas e não genéricas. Perfeito? Bem, aqui também tá muito claro, né, essa explicação, né? Beleza, e aqui a gente tem alguns exemplos das 100 elementos semânticos, alguns das 100 que existem, tá? Que estão disponíveis aí para o HTML5, né? Então, ó, aqui eu coloquei um exemplo, ó, que você já usamos header, já usamos footer, já usamos article, né? Section também, né? O nav a gente já usou, né? Mas a gente usou o nav para fazer um menu horizontal, você viu que a gente teve que alterar ali para horizontal, né? Mas olha que legal, aí tem um aside que é bem legal, que fica do lado, dá para fazer um menu lateral com aside, dá para fazer informações extras com aside também, isso é muito legal, a gente vai fazer algumas coisas com isso, tá? Então, olha lá, heading, section, header. A gente pode ter dois headers, tá? Um header da página, um header do artigo. Isso é legal. Aí é legal a gente ter, quando a gente usa mais de uma vez algum elemento semântico, é que assim, elemento semântico é bem descritivo, mas pode acontecer de precisar de usar mais uma vez. Aí a gente usa o ID, tá? Pra caracterizar, esse é o header do artigo, esse é o header da página, tá? Nav também, né? Nav geralmente a gente usa uma por página, mas se for usar mais uma vez, coloque o ID, tá? Mas o bom de tag semântico, ele é tão descritivo que raramente você vai usar mais de uma vez uma tag, tá? Não vai ser que nem a div, que você vai usar 1 milhão de vezes. Você vai usar poucas vezes, porque ele é bem descritivo, tá? Então tem um article, aside, details, que é quando eu quero colocar algum detalhe, alguma descrição de alguma coisa, fig caption, que é a legenda de uma figura, figure, que é para colocar uma figura, né? Não preciso colocar uma div e colocar uma image dentro, eu coloco uma figure e aí eu coloco a image, né? Posso colocar o footer, o header, que você já sabe que é rodapé e cabeçalho, main, que é o conteúdo principal da página. Lembrando, main não pode ser repetido, ele só pode ter uma vez por página, tá bom? Porque toda página vai ter um conteúdo principal, não tem como ter dois conteúdos principais. Mark, que é um inline, que nem um span, mas ele serve para você realmente marcar texto, algum texto. Se eu colocasse ali, por exemplo, dos aproximadamente, colocasse um mark aproximadamente, ia ter um marca-texto em amarelo ali no mark, tá? O nav, que é a seção de navegação, o section, que indica uma seção. O section desses aqui, ele é o mais genérico, digamos assim, tá? Ele pode ser usado várias vezes e tal, e é ideal que a gente use um ID. Mas o que eu prefiro com section é ser mais conservador com ele, assim. O que eu quero dizer? Usar ele de uma forma mais uniforme, né? O section é um pouquinho mais complicado, a gente vai falar dele mais especificamente, mas, por exemplo, se eu tenho um artigo e esse artigo tem algumas seções, eu prefiro usar article, né, e section apenas nisso. Não usar section e colocar o article dentro, entende? Depois eu vou dar melhores exemplos pra gente falar especificamente desse, mas com todos esses, como eles são bem descritivos, a ideia é que se use de forma bem específica, tá bom? Summary, que é pra gente fazer um sumário mesmo, né? E o time, que é quando a gente quer colocar elementos de tempo, que é legal também para leitura de tela e outro tipo de ferramenta que a gente consegue formatar ou dizer que aquilo diz respeito a um horário, ou um tempo, ou um intervalo. Beleza? Esses são uns exemplos de bastante usados, né? De elementos semânticos, a gente vai ver outros, tá? E agora a gente vai falar assim, especificamente de cada tag e seu uso, tá? E vamos brincando com isso e vendo como isso funciona na prática, beleza? Mas isso fica para a próxima aula. Então aí, um grande abraço para vocês, se hidratem bonitinho, um grande abraço e até a próxima aula. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gabriel aqui. Vamos continuar então nosso módulo 8 sobre HTML semântico e Flexbox. Hoje, nesta aula, vamos falar de tags semânticas. Vamos comentar aqui quais são as principais tags semânticas, para que serve e utilização, beleza?
Vai ser uma aula bem explicativa, eu vou comentar cada uma, é legal fazer algumas anotações vocês daí, tá? Pra assimilar bem esse conteúdo, revisar o conteúdo depois, tá? O material vai estar sendo disponibilizado pra vocês, beleza? Bom, vamos lá. A gente falou sobre o que é HTML semântico, a gente falou sobre o que são as tags semânticas, pra que serve, por que é bom.